Olha isso. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raiva, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, desse gigante. Chegou a nova Amarok V6, a Volkswagen que todo mundo conhece e confia e que agora te dá 5 anos de garantia para provar que ela é bruta e aguenta tudo. Pode confiar. Nesse novo modelo, ela tá toda estilizada com faróis e grade frontal em LED, o que deixa ela ainda mais bonita. Isso tudo sem contar que é a picape mais potente da categoria, com até 272 cavalos, uma verdadeira máquina. Também é a picape que tem a maior capacidade de carga, com 1.104 quilos. Por isso agora podemos falar que é a picape carregada de força bruta. Atenção, criadores de cavalos, tem uma dica especial. Você já sabe que a Integral Mix faz uso das melhores tecnologias e matéria-prima para fornecer nutrição de alta performance, visando sempre os melhores resultados para você, criador. Então eu quero falar da Performance Pré-Cria. Essa é uma ração peletizada e multipartículas para éguas gestantes e lactantes, potros lactentes e garanhões em atividade reprodutiva. Uma ração diferenciada e específica para quem quer aumentar a qualidade na criação do seu aras ou fazenda. Então acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Alô, amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você, sempre com assuntos pertinentes, e hoje vamos trazer um assunto muito bacana para ajudar o produtor rural. Hoje nós vamos falar aqui com o Rodrigo Trevisan, ele que trabalha na Ademicon, uma empresa especialista em consórcio. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Rafa, e você? Tudo ótimo, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Você tá aí nessa jornada, veio de Goiânia pra cá, né? Vim de Goiânia só pra bater um papo contigo. Que maravilha. Ó, já levo o boné aqui, meus diretores aqui sempre reclamam. Pô, Rafa, você não entrega no começo, então hoje tá entregue já o boné. Obrigado, eu vou Nossa usar lembrança bastante. do Agro 360. Obrigado. Muito bem, vamos falar de consórcio, né? A gente fala de consórcio de carros, consórcio de imóveis residenciais e tal. E, de repente, você traz uma novidade muito bacana que a Ademicon foi pioneira nesse sentido, que é o consórcios rurais, ou consórcio pro agro. Qual seria a nomenclatura correta pra gente falar? É o consórcio pro segmento do agronegócio. Que muita gente acha que o agro, ele é somente a agricultura e a pecuária. E não é. Né? Então, a gente tem uma vertente muito grande e a Ademicon realmente, ela estudou, se capacitou e preparou um produto para o agronegócio como um todo. Eu lembro que uma época atrás eu tinha uma consulta de um consórcio que eu tava vendo lá, e a minha pergunta, consórcio de imóvel, e a pergunta era, posso comprar uma área rural? Não, rural não podia. Acho que era a regra talvez do Banco Central, alguma coisa assim, não é isso? Isso tem tudo a ver com a política de crédito que as administradoras colocam, né, na sua atuação. A Ademicon, ela tem uma política do agro dedicada para o segmento. Então, sim, a gente consegue fazer toda a operação na parte rural, na parte agrícola, na parte da pecuária. A gente tem uma política dedicada bem interessante. A gente vai desbravar todo esse assunto aí, mas vamos contar um pouquinho da história da Ademicon. É uma empresa já de quantos anos no mercado de consórcio no Brasil? A Ademicon, ela foi fundada em 1991. É uma empresa curitibana. Nesses mais de 30 anos, ela vem desbravando, ela vem rompendo fronteiras e hoje é a maior administradora independente do país. E aí pega imóveis, veículos, e agora começou com rural há quanto tempo? Nós temos hoje 4 frentes de produto, Rafa. A gente tem o consórcio imobiliário, que no segmento imobiliário nós vamos pegar tanto imóveis urbanos, mas também pegamos muita parte do rural. Nós temos o consórcio de veículos, que é onde a gente vai atender todos os veículos leves e pesados, e nós temos um consórcio de serviços, onde a gente vai atender toda a parte de serviços que você possa imaginar. Tudo que for um serviço a gente vai conseguir atender, inclusive para o rural. E agora a gente tem uma novidade que é o consórcio de outros bens, né? O que é isso? É um consórcio que eu posso utilizar para qualquer outro bem que não seja imóvel ou veículo. E isso vai trazer bastante coisa boa pra gente. Nós vamos desbravar todos eles, então. Pode ser? A gente tem tempo para falar aqui, vamos falar bastante sobre isso, porque é importante a gente levar essa ajuda pro produtor rural. Agora, o que a gente tem que pensar, né? Eu já falando aqui, dando meu palpite, o consórcio é algo de planejamento. Sim. Não é isso? Sim. Não adianta eu achar que eu vou comprar uma carta de crédito hoje e tô com o dinheiro na mão amanhã. Isso aí a gente tem que passar um pouquinho, talvez se o produtor do outro lado não entenda, né? Você compra uma linha de crédito, você quer explicar melhor? Pode falar, por favor. Eu acho que vale a pena a gente, antes de começar a destrinchar isso aqui, entender primeiramente o que é o produto consórcio.
né? O produto consórcio, Rafa, ele é desenhado no conceito de economia colaborativa, certo? O que é isso? É uma união de pessoas onde cada um vai pagar um valor mensal através de uma parcela, sempre com um bem de referência. Então, por isso que existe consórcio de imóvel, de veículo, de serviço, justamente pelo lastro que precisa ter dentro desse grupo. E com essa arrecadação mensal das parcelas, nós temos as contemplações, que é a liberação do crédito para o cliente. O consórcio, por muito tempo, ele foi trabalhado de uma forma engessada, principalmente por causa dos bancos e da intenção dessas instituições. Porém, ele é muito amplo. Eu sempre digo, o consórcio ele é uma ferramenta simples com muitos detalhes. E se você souber trabalhar, você realmente consegue planejar um dinheiro barato, um dinheiro pulverizado, para ajudar realmente os nossos clientes, os nossos ouvintes aí no planejamento financeiro. E eu digo mais, só o fato de você ter o produto na tua operação faz com que aumente teu percentual de lucro. Como assim? Se eu reduzo o teu custo operacional, eu aumento o percentual de lucro. E essa é a principal vantagem e vertente que o consórcio vai trazer para nós. Então, e até pouco tempo atrás, talvez, os consórcios se limitavam aos veículos e imóveis residenciais e tal, por questão de ter um vínculo de alienação, né? Então, no carro, por exemplo, você compra um carro, ele está alienado àquele Renavan, aquele número do documento do carro. Né? Na casa residencial, você vai ter um vínculo dentro da matrícula, da escritura do seu imóvel. Agora, no caso de trator, não tem Renavan, equipamentos agrícolas, infraestrutura, foi criado um novo formato, é isso? O que a Demicon faz, isso é uma coisa que eu gosto muito. E isso varia de administradora para administradora, né? No caso da Demicon, ela entende o seu cliente, né? Então, eu não vou fazer simplesmente uma análise somente da garantia. Eu vou analisar o meu cliente. Quem é o meu cliente? Quem é o Rafa? O que o Rafa traz? Qual é a segurança que o Rafa traz? A gente sabe que no segmento rural, nós temos... Uma coisa mais importante para o produtor é o nome. Certo? Sem dúvida. Por mais que eu não tenha o lastro, muitas vezes, ou uma alienação, né, em cima de um chassi, de um Renavan, em cima do maquinário, a gente conhece a segmentação que nós estamos. Então, hoje, por exemplo, um risco, para mim, é muito maior numa moto de alta cilindrada, que tem Renavan, que tem chassi, do que no maquinário agrícola, por exemplo. Então, a gente tem esse entendimento e desenhamos o produto para que a gente possa atender o cliente, uma vez que não é feito somente uma análise da garantia, e sim uma análise de crédito também do perfil do nosso cliente. Então, o mais importante é se analisar o que ele está fazendo no campo. Tem uma assessoria para isso. Exatamente. Né, que você me contou ali nos bastidores, que você acaba acompanhando o trabalho da fazenda e para entender realmente a necessidade. Um pouco do que eu quero trazer aqui, deixar claro também do nosso trabalho, é que nós não trabalhamos simplesmente para vender um consórcio ou daquela forma engessada, ou tradicional, que normalmente os produtores e os pecuaristas conhecem, né? É importante deixar claro que todo o trabalho da nossa empresa é voltado para consultoria, tá? Então, não existe, na minha opinião, um negócio onde só eu te oferto. Eu preciso entender quem é você, eu preciso entender como que funciona a tua produção, eu preciso entender a tua realidade, porque às vezes um negócio é bom para mim, mas não é para você e vice-versa, né? A tua necessidade é diferente de outro e a gente precisa adequar isso, né? Lapidar isso de uma forma para que fique de fato acessível e principalmente confortável para todo mundo. Tá, agora vamos entrar nessa desbravação aí, não sei se esse é o termo pra gente fazer. Você falou de 4 linhas de frente. Sim. Qual a primeira que você mencionou? Vamos começar pelo consórcio de imóveis? Imóveis, que, vamos lá. Na minha opinião, é o consórcio mais robusto que a gente tem. É onde a gente consegue atender de forma geral e de uma forma muito inteligente também. Então, peraí que se você tá ouvindo ou tá nos assistindo agora, se não tá no seu perfil, espera aí que daqui a pouco vai chegar na onde você quer, né? Vamos lá. Eu gosto muito de dividir os segmentos. Isso. Porque são conceitos, apesar do produto ser consórcio, mas os conceitos e aplicações são diferentes. E assim, a ideia não é simplesmente vir aqui falar de consórcio de imóveis. Não, a ideia é falar para você, produtor rural, como que um consórcio de imóveis pode te ajudar na tua operação. Ok? Vamos lá, imóveis. Vamos lá. Todo produtor aqui, Rafa, ele tem a necessidade de infraestrutura, silo, armazém, né, a parte hídrica da fazenda. Então, o que aconteceu? A gente... vamos puxar alguns assuntos aqui que muita gente sofreu no último ciclo, né? Vamos pegar... Ou melhor, desde a pandemia. Então, o que aconteceu na pandemia? A gente teve uma oscilação de preços e custeio
de uma forma bem agressiva, né? Então tivemos momentos de plantar em baixa, vender na alta, plantar na alta. Depois, na questão da guerra lá. E tem muita gente que, poxa, o que a guerra tem a ver, né, com a produção? O que os portos da China têm a ver com a produção? O que isso interfere? E a gente sabe que interfere, não vamos entrar nesse mérito agora, mas a gente sabe que tudo isso interfere lá no campo. E principalmente no último ciclo, até nesse momento, o que a gente vê nas reportagens, né? Cara, uma falta de irrigação, aonde afeta diretamente a produção, né? A gente teve o episódio do Laninho ano passado, onde a gente teve uma perda considerável em boa parte do país aí, e o Brasil é muito engraçado, né? Onde a gente pega o centro-oeste e o norte do país, a gente teve a perda de produção por falta de chuva, já no sul do país a gente teve a perda de produção por excesso de chuva. Então, o Brasil ele é muito interessante nessa parte. Então, toda a parte hídrica a gente vai conseguir atender, a parte de infraestrutura, e a gente está falando somente do produtor nesse primeiro momento, e o custeio, e os juros elevados. E com toda essa perda de produção, como é que eu vou trazer a segurança e principalmente o conforto financeiro para o meu produtor, certo? Sabendo que ele tem que pagar o custeio, que às vezes ele está refém de uma trade, ele está refém de um fundo, onde a gente tem essa oscilação de dólar absurda. Como que eu vou fazer tudo isso, né? E o consórcio, ele vem com uma vertente muito legal. Não só para o produtor, mas a gente não pode esquecer do pecuarista aqui também. Porque a pecuária, ela demanda um investimento muito alto. O retorno, o ciclo, né? Ele é mais demorado do que o da agricultura, por exemplo. Você que não perde um programa do Agro 360 já sabe que o agro é um setor gigante que move o Brasil. Mas vocês sabem quem está junto e pronto para mover o agro? Pois é, só mesmo outro gigante para cumprir esse papel. Eu tô falando do Volkswagen Meteor, ou como todo mundo tá chamando, o Meteoro da Paixão. Então preste atenção. Além da potência, estabilidade e conforto, o Meteor garante a melhor média de consumo de combustível, com toda a pressão que um extra pesado precisa. É mais eficiência e economia numa máquina só. Isso faz uma grande diferença na estrada e principalmente no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com várias melhorias de série, ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso e por aí vai. Se eu ficar falando todas as vantagens aqui, vou demorar 2 safras para terminar. Então não se esqueça, se você também ajuda a mover esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. E aproveita a oferta especial desse mês, taxa de apenas 0,85% ao mês, garantia de 3 anos e conectividade Rio Premium grátis por 12 meses. Vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Uns dias atrás, o Barcelos estava aqui e ele falou que o bife que nós vamos comer daqui 3 anos, ele começou a fazer hoje. Exatamente, já foi inseminado agora. Então, tudo isso gera-se um valor, né, um preço, um custo muito elevado. E a gente não pode esquecer que, assim, o produtor não vai plantar um alqueire, não vai plantar 1 hectare de terra. O pecuarista, ele não vai criar 10 cabeças de gado. Então, isso tudo vem com volume. Então, a gente fala aqui de cifras muito grandes, né? E o consórcio, ele vai trazer, de fato, para os nossos produtores, para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, um planejamento, uma flexibilidade muito grande quando se fala de dinheiro. Complementando aqui, Rafa, hoje, quando eu converso com os meus clientes, com os produtores que a gente visita, a palavra que vem na cabeça deles é o quê? Crédito. Existe hoje uma falta de crédito no mercado, uma falta de funding, por vários motivos, né? Primeiro de tudo, o valor que a gente teve agora, 400 bilhões liberados, e a gente sabe que na prática não vai atender todo mundo. Não consegue chegar a todo mundo. Não chega, não fecha a conta. Então o produtor, ele precisa buscar dinheiro em outras frentes, né? Então vai buscar um fundo, vai buscar uma cooperativa. É uma coisa que eu fico muito chateado, que a gente começa a ir para as estradas. O que tem de cooperativa internacional vindo aqui, né? Você pega cooperativas chinesas, cooperativas canadenses, paraguaias, onde compram toda a produção da região e levam para o seu país, e a gente acaba sofrendo muito por isso. Mas enfim, eles estão investindo, eles estão liberando recurso, e o produtor acaba, por falta de opção, tendo que pegar. Não é porque o cara tem um FCO, que ele tem um projeto estruturado, algo nesse sentido, que ele tem liberado, né? Ou melhor, que ele tem aprovado, que ele terá liberado. Então, a ideia do consórcio, ele foi do agro, né? Ele foi formatado justamente para
troca de dívida, ele foi formatado para infraestrutura. Por qual motivo eu colocaria, por exemplo, um galpão, um alojamento, um refeitório para os meus funcionários à vista? Eu tive a oportunidade, Rafa, de atender os principais grupos do agronegócio da América Latina e do Brasil. E eu estive em Rondônia esses dias atrás atendendo o maior produtor do estado. E ele olhou para mim e falou, cara, é o mal necessário que eu tenho que aplicar na fazenda, que é alojamento, é refeitório, é infraestrutura para os meus funcionários. E na conversa ele falou, ó, só que nessa brincadeira eu tenho mais de 5 milhões parado que não vão me gerar retorno. Agora faz uma continha boba comigo, você que gosta de número, a gente estava conversando ali atrás. Se eu tenho 5 milhões hoje, parado em infraestrutura na fazenda, não me dá retorno, correto? Agora se eu tenho 5 milhões hoje parado num banco, isso me dá 1% de retorno ao mês, 50 mil por mês. Só que metade dessa rentabilidade vai pagar suas parcelas do consórcio. Hoje 5 milhões vai te custar 25 mil de parcela, só para você ter uma noção do que eu tô falando. Continha básica aqui. Continha básica. Então, a gente entende que, às vezes, o produtor ele fica muito refém do dinheiro imediato, do crédito imediato, e ele não sai desse ciclo por falta de planejamento. Certo. E eu te digo o seguinte, Rafa, não é porque o cara tá apertado ou porque o cara não consegue ter... É por falta de planejamento, porque o custo do consórcio, ele se torna insignificativo com a movimentação financeira. Eu digo isso porque eu tenho produtor rural na minha família que utilizam o consórcio e conseguem, né, se beneficiar disso. Agora, essa questão de infraestrutura, como você falou, de alojamento, de refeitório, galpão, isso entra como consórcio imobiliário? Imobiliário. Não só isso, mas eu quero puxar um assunto aqui com você, algo que eu tenho percebido. Primeiro, a demanda é muito forte, né? A falta de oferta também, né, é muito grande. É uma coisa que dói o coração de ver, né? Você vê a colheita do milho quando você passa perto dos silos das cooperativas. Você olha aquela soja, tudo no chão, a soja sendo pisada, às vezes correndo risco de arder ali no sol, no clima, por falta de armazenamento. Aí eu te pergunto, por que faz sentido um produtor ter um silo próprio, por exemplo? Eu não tô falando, a gente fala de silo, muita gente acha, é 40 milhões, 50 milhões, não. Eu tenho parcerias com grandes empresas de silo, de armazéns, enfim. Cara, se o cara já planta a partir de 500 hectares, já faz todo sentido ele ter o silo dele. E olha como, aonde eu falei lá no comecinho, né, que eu posso aumentar o percentual de lucro do cara. Primeiro, hoje varia muito, obviamente, tudo que eu vou falar de valores aqui, ele varia de região para região, mas vamos pegar uma média de R$3 o armazenamento por saca mês, certo? Se o cara tem lá uma safra armazenada, então começa a consumir o lucro dele pelo fato de estar armazenado. Só que não é só a safra dele que está dentro do armazém. Isso corre o risco do cara misturar o grão dele com o de outro produtor, faz com que o cara possa perder a qualidade do grão, certo? Às vezes pode ter uma padronização ruim ali, de acordo, né, com umidade, a prestadora. Seja o que for. Tudo isso interfere. E aonde que ele vai sentir? Na hora de vender. Porque aí ele já tem as perdas naturais de transporte e tudo mais. Quando chega na venda, ele pode correr risco de perder mais ainda pela qualificação errada, que às vezes não é o padrão do grão dele, mas se misturou. Então o cara tendo silo, ele consegue, primeiro, fazer a padronização do grão dele de forma autônoma, ele consegue ter o poder financeiro, né, e a margem, a janela para ele negociar num período melhor para ele, não ficando refém simplesmente da trade, da cooperativa. E muitos, Rafa, acabam comercializando por não ter onde guardar. E não é nem pelo custo, porque essa não questão tem. do silo é um gargalo muito complicado. Gargalo. Falta muito silo pro muito produtor silo. rural, né? Tanto é que agora estão vindo, né, com silos bag, estão vindo com alternativas, mas não é a mesma coisa. Então você tem que tomar um cuidado muito grande. Já pensou você ter um silo hoje? Vou pegar um orçamento, não vou falar a marca, mas vamos pegar um orçamento de 10 milhões aqui para um silo de 80 toneladas. Ok? Vai dar aproximadamente 77 mil sacas ali. 10 milhões. Cara, você já parou pra pensar que com 40 mil por mês você consegue fazer isso? 40 mil. 40 seria mil por mês. O valor mais ou menos de uma carta de crédito em torno de 10 milhões. Exatamente. É um dinheiro imediato, igual um crédito bancário? Não. Mas você vai parar de plantar? Não é vai. a tua última safra agora? Não. Então a gente consegue levar alternativas e muitos produtores que hoje precisam de um silo e que estão procurando, né, querendo um silo porque estão sentindo a falta dele, já pensam isso há muito tempo. E por que que ainda não conseguiram viabilizar, né? Porque tirar 10 milhões de cara
Que tem um parcelamentozinho ali, mas Exatamente. você tirar 10 milhões num ano não é fácil. Então, assim, são exemplos que eu tô trazendo aqui do porquê que o consórcio de imóveis vai nos auxiliar na produção agrícola, tá? E sabe o que é legal? Você comentou lá no começo, os bancos, os outros consórcios não faziam como garantia o imóvel rural. Dentro da Demicon, a gente consegue pegar a própria propriedade rural do produtor. Então, ele vai colocar a própria matrícula como garantia. Hoje tem um movimento muito legal, não sei se você já percebeu, mas antigamente a gente tinha um movimento de unificação de matrículas. Né? Isso, as próprias empresas que liberam crédito, criaram esse movimento para ter uma garantia melhor, mais robusta em cima do crédito liberado. Hoje o movimento é ao contrário. Tá desmembrando. Tá desmembrando. Então, se o cara tem uma matrícula lá de 100 milhões, cara, ele já tá dividindo em 4, 5, 6 matrículas para quê? Para que ele possa ter uma liberdade de tomada de funding em lugares diferentes. Para ele não ficar refém somente de uma cooperativa, de um banco ou de um fundo, tá? Então, a gente percebe que os produtores que estão tendo uma visão diferente, saindo da normalidade, de pegar o dinheiro do custeio somente no lugar A, no lugar B, esses caras eles estão conseguindo ter uma tranquilidade financeira diferente. E quando eu falo planejamento, eu não tô falando 10, 20 anos, não. Eu tô falando que você, num período de 2, 3, 5 anos, você consegue mudar totalmente o teu fluxo financeiro dentro da tua operação. E, obviamente, se eu reduzo o teu custo, reduzo, né, seus aportes anuais, safrinha, não importa, eu vou reduzir todo esse custo operacional e aumentar o teu percentual de lucro. Não que a gente vai aumentar o preço da saca, claro, né? Mas eu consigo reduzir os seus custos operacionais e te dar mais retorno financeiro. Tudo que eu vou fazer dentro de uma propriedade pode ser cerca, sei lá, galpão, como você falou, tudo isso entra com um consórcio de imóveis, imobiliário. Tudo isso eu consigo trabalhar. A gente pensa... Isso são características que são esquecidas pelas empresas, né? Principalmente nas administradoras de consórcio. Por quê? Cara, uma cerca... Quanto custa 1.000 metros de cerca? Poxa, uma infraestrutura, um curral, um brete, um carregador... Quanto custa tudo isso, né? E fora a manutenção que isso tem. Pivô central entra também nessa questão. Pivô eu consigo atender no consórcio de imóveis e no consórcio de veículos. E o legal do pivô é que o pivô sozinho, ele não funciona. Eu preciso da água, né? E aí não importa se eu vou ter um poço, se eu vou ter uma barragem, se eu vou fazer uma represa, não importa de onde virá a água, mas o fato é que só vai funcionar se eu tiver água. E tem uma coisa muito importante que pouca gente se liga. O pivô ele tem um consumo alto de energia. Se eu pegar, por exemplo, um pivô para fazer uma irrigação de 60 hectares, tá? Uma média de irrigação de 60 hectares, vamos pegar uma produção como essa, eu vou utilizar aí 300 milímetros de água no ciclo. Cara, isso aqui tá me dando um custo mensal de aproximadamente 17 mil reais por mês. 16, 17 mil reais por mês. De energia. Só que um cara que planta 1.000, 1.500, 2.000 hectares, ele vai irrigar só 60? Não. Então um cara desse ele vai ter alguns pivôs de irrigação na propriedade dele. E isso automaticamente tem um consumo energético muito grande. Todas as companhias, elas têm uma parceria com o produtor rural onde eles cobram um acionamento único, né, mensal. Mas a quantidade de energia que ele vai consumir ali, eles vão ter que pagar. E aí eu já puxo um negócio bem interessante, que é a usina solar. Então, todo esse conjunto, né, do pivô, da represa, ou enfim, da água, da parte hídrica e a fotovoltaica, a gente consegue fazer com consórcio de imóveis. Tudo via consórcio. Tudo via consórcio. Então, se eu tenho um projeto, quero colocar um pivô na minha propriedade, quero colocar, só que eu tenho que fazer a captação de água, vou ter que fazer um projeto disso ali, de um trabalho da captação de água, e mais uma fotovoltaica para tocar todo esse projeto. Você chega num número e eu posso comprar uma carta de crédito de começar a pagar daqui para frente naquele valor que a gente chegou no orçamento, é isso? Sim, a gente vai sempre sentar com o nosso cliente, com o produtor, vai estruturar, entender bem qual que é a realidade financeira dele, porque assim, o consórcio ele tem que ser algo extremamente confortável para que a operação fique sadia para todos os lados. Então a gente estrutura, não importa se ele vai gastar 1, 2, 3, 10 milhões para isso. A gente tem realmente condições de atender e tudo através de um planejamento bem seguro, com certeza funciona. Eu já tenho vários exemplos, a gente não pode falar aqui, claro, mas eu tenho vários exemplos que já funcionam, com toda certeza. E às vezes eu não tô capitalizado para 100% do projeto, mas eu tenho ali, sei lá, dá um exemplo, sei lá, 30% do valor na mão, eu consigo de repente, num lance normal, conseguir antecipar
essa contemplação, né? Sim, a modalidade do consórcio, né, ela, independente da segmentação, a liberação do crédito vai ser feita pelas contemplações através de sorteio de lance. Uhum. E aí onde a gente entra, né? Eu acho assim, quando a gente vem para o segmento de consórcio, o maior erro que a gente comete é buscar preço. Isso não deve entrar no cálculo, tá? Na consideração. Nós temos que buscar, de fato, a política de crédito e quem vai lhe atender. Primeiro, a empresa ela tem política de crédito para isso. Segundo, o teu consultor sabe o que ele está fazendo, sabe operar com isso. Por quê? Quando você comenta de lance, só de lance eu tenho 6 modalidades. 6 modalidades? 6 modalidades. Então, dentro de cada da minha... Dentro do meu portfólio, eu tenho 6 modalidades de lance para trabalhar. Né? Qual que é o melhor para você? Eu preciso entender a tua realidade. Mas a gente tem clientes que operam com 10, 15, 20% de lance, né? Dentro de todos os portfólios. E tem cliente que opera com 80% de lance. Então vai depender da necessidade de cada um, vai depender da pressa de cada um, do que eu vou precisar trabalhar. Mas essas 6 modalidades de lance que você colocou, elas se dão em cada grupo? Não. Ou em cada mês ou não? É uma coisa... Eu tenho grupos que vão atender 4 modalidades, grupos que vão atender 3, grupos que vão atender 5. Então, assim... Mas aonde está a variação disso? Em cima do mês que aconteceu ou o quê? Não. Todo grupo ele tem um DNA, ele tem uma formatação. E a gente formata... Nenhum grupo é igual a outro. Tá? Todos os grupos nossos, eles têm um estudo por trás para atender a demanda. Então, a gente tem um portfólio hoje tão interessante que, assim, às vezes um grupo que é interessante para mim, no meu planejamento, não vai encaixar para você e vice-versa. Então, por isso que eu preciso entender o meu produtor, eu preciso conhecer a história dele. É muito comum eu passar um dia inteiro numa fazenda conhecendo a história do cara. Por quê? Porque é através disso que eu vou conseguir desenhar a melhor estratégia. Eu sempre brinco, né? É um tripé para que tudo funcione. O que são essas 3 perninhas do tripé, né? Primeiro de tudo, a administradora que o teu cliente vai escolher, né? Para a primeira administradora, ela tem que ter política de crédito, ela tem que ter uma robustez em grupos. Segundo tripézinho é o próprio cliente. O cliente tem que fazer a parte dele, o cliente tem que acompanhar o nosso trabalho, tem que abrir o jogo com a gente para que a gente possa estruturar isso de uma maneira legal. E o terceiro tripé sou eu consultor, né? Então hoje a gente tem que ter essa experiência para saber o que está fazendo, para poder entregar o nosso melhor dentro do portfólio para os nossos clientes. Interessantíssimo, porque às vezes as linhas de crédito, né, que são extraordinárias e necessárias para o produtor rural, às vezes ela não oferece uma situação, né, para que ele possa fazer o investimento XYZ ali que ele tem que você consegue atender. Dentro da minha propriedade eu quero fazer isso. Bom, aqui eu tenho uma linha de crédito, aliás, aqui eu tenho uma carta de crédito que pode atender nesse formato de Sim, são os planejamentos, né, Rafa, que a gente vai desenhar e consegue atender toda a parte de infraestrutura, enfim, tudo que envolva a propriedade rural a gente está preparado para atender. Eu não estou dizendo aqui que as outras linhas de crédito são ruins, pelo contrário. Né? São necessárias, movimentam e muita gente se beneficia disso e tá certíssimo. É outra modalidade, né? Vamos dizer, são coisas diferentes. Exatamente, é uma outra modalidade. E eu digo assim, né, comparando linhas de crédito, né, com consórcio. O que eu trago para o meu cliente é a questão do consórcio? Primeiro de tudo, eu trago um alongamento de dívida. Se eu trago um alongamento de dívida, permite com que ele descapitalize menos na safra e safrinha, fazendo com que sobre mais recurso para ele. Lembrando que ele pode sair da operação a hora que ele quiser, ainda gerando uma descapitalização no teu saldo devedor, entre aspas, né? Um desconto em cima do saldo devedor dele. Para quitação. Segundo, eu consigo trazer um dinheiro muito mais barato para ele. Porque hoje, quando a gente pega a correção de Selic, às vezes um crédito lastreado num dólar, o produtor sofre muito. E aí, quando você pega combinações de cenários como uma perda de safra por falta de chuva, ou uma perda de safra por excesso de chuva, aí você pega uma oscilação de Selic lá em cima, você pega um dólar lá em cima, né? Se o cara tiver a terra dele arrendada, por exemplo, cadê o lucro do cara? Quer fazer uma continha comigo rápida aqui? Pode fazer. Eu vou pegar os números bem médios da minha regional para você entender o que eu tô falando. Vamos considerar que eu tenho uma produção média de soja, tá? De 75 sacas por hectare. Certo. Beleza? Vamos pensar que eu tenho um custo médio de 15 sacas de arrendamento. Então já sobrou quanto? 60. Dessas 60, vamos colocar mais 40 sacas de custo. Tá? Sobrou 20. 20 seria o lucro do cara. Se eu tive uma perda de 30% por falta de chuva agora no último ciclo,
Fechou no vermelho, praticamente. Fechou no vermelho. É esse conforto que eu quero trazer para você. Eu reduzir o teu custo operacional, alongar isso, que vai te dar uma segurança maior para essas condições climáticas. E, obviamente, toda a infraestrutura que a tua propriedade vai precisar, a gente vai conseguir te ajudar de uma forma tranquila. Sabe o que é o mais interessante de tudo isso? O consórcio, ele não entra no Sisbacen. Então, você pode sim fazer um planejamento com o consórcio sem ter uma tomada, uma responsabilidade financeira comprometida junto ao Bacen. Ou seja, se eu tenho já a minha capacidade de crédito, seria isso? Se ela já está no limite pelo que eu tirei no banco, eu posso ainda comprar uma carta de crédito que não vai ter esse... Pode trabalhar com consórcio sem problema nenhum. E esse consórcio não vai atrapalhar numa futura linha de crédito, também não vai entrar no Sisbacen para isso. Não, hoje o consórcio ele não entra no Sisbacen, na responsabilidade financeira, porque o consórcio, entenda comigo, você concorda que você começa pagando e depois que ele vai virar uma dívida, quando ele contempla somente? Certo. Então como é que eu vou considerar uma responsabilidade financeira algo que você ainda não tem? Porque ele é um investimento. Sim. É investimento. Agora, e depois de contemplado? Ele passa a ser uma dívida, mas o entendimento é o mesmo. Então ele não entra na responsabilidade financeira perante o Banco Central. Então não vai me abalar nada a minha linha de crédito que eu tenho com o banco, posso estar contemplado ou não, eu não tenho nenhum apontamento no Sisbacen. Nenhum apontamento que vai me falar, ó, você já tem uma dívida lá. Não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Bom, nós falamos aqui do imobiliário. Um pouquinho do que a gente pode fazer. E pelo que a gente tá falando aqui, até antes de começar a entrevista, tem muita coisa que ainda abre aqui. Foi tanta pergunta que eu fiz, eu tô até esquecendo que eu já fiz, que eu não fiz aqui ainda. A gente vai ter que dividir esse podcast aqui em vários episódios para poder detalhar mais. Segunda linha de consórcio, qual seria? Vamos falar um pouquinho do consórcio de veículos? Veículos. No veículos a gente divide, né, entre leves e pesados. Os veículos leves são os tradicionais, carros, caminhonetes, né, motos. Então essa parte a gente é uma parte mais comum dos clientes já conhecerem. Que é o tradicional que todo mundo conhece, que é o tradicional. Aí, dos bancos e tudo mais. Aqui também a gente tem alguns diferenciais, como por exemplo a correção. É algo que os clientes eles têm que se preocupar muito, certo? Porque a correção financeira, todo consórcio que ele é lastreado na indústria, dependendo da oscilação da indústria, ele pode ser prejudicial. Já o nosso não. Então a gente até desse pequenininho detalhe, a gente cuida muito do cliente. Mas no consórcio de veículos, na segmentação dos pesados, a gente consegue fazer exatamente tudo o que o produtor precisar. Ouvi de um cliente meu, que inclusive é um dos maiores da América Latina, um grupo grande, e você me pergunta, né, por que um cara desse tamanho, que não precisa de dinheiro, contrata consórcio de veículos? É simples a conta, naquele cenário que eu trouxe para você, né, dos 50 milhões à vista para um bem de depreciação, eu ouvi da boca dele. Hoje uma máquina, uma colheitadeira, uma plantadeira, o implemento é o mal necessário da fazenda. É um bem de depreciação. Ele vai gastar, normalmente o pessoal utiliza isso 6, 8 safras e precisa trocar, mas não porque ficou velho, e sim porque eles têm que ter uma demanda maior por tecnologia, por perda de grão, por consumo de combustível, por autonomia. Tive a oportunidade de ver 8 máquinas trabalhando ao mesmo tempo sem nenhum operador. Então, hoje é tudo por GPS, tudo automatizado. E por que eu utilizaria um consórcio? Justamente por isso. Eu consigo trazer uma descapitalização muito menor para o nosso cliente, gerando para ele um conforto financeiro muito maior durante esse período que a máquina vai estar trabalhando para ele. Pensa o seguinte, cara, uma máquina hoje... Vamos pegar uma colheitadeira? Trabalha o quê? 50, 60 dias no ano? Depois... Fica parada debaixo do rancho. Pois é. Por que eu vou deixar lá? Vamos pegar um preço médio, uma colheitadeira de mercado, 2 milhões de reais. Só que você vai ter uma colheitadeira? Dependendo da propriedade, tem, sei lá. Pois é. Esses grandes que você tá falando, não sei nem falar quantos tem lá, mas deve ser bastante coisa. Tem bastante coisa. Então, assim, tudo isso a gente consegue entrar. Só que na parte dos veículos também, a gente utiliza muito o consórcio para fazer... A questão do pivô central, voltando nele, que eu também posso utilizar o veículo. Só que tem uma coisa muito interessante, e aqui eu saindo um pouco do centro-oeste do produtor rural. E a pecuária, cara, como é que fica? Eu tive a oportunidade, semana passada, de estar gravando um outro material dentro de uma leiteria. Olha que coisa interessante. É uma leiteria no interior do Paraná. Eles têm uma tiragem aproximadamente de 9 mil litros por dia, tá? Então, considerando ali 3 robôs de ordenhadeira, tá? Cara, cada robô, em média, de R$1.200.000, tá? Mais toda a infraestrutura do resfriador, toda a tubulação, a autonomia do silo também para ração, distribuição de ração. R$5 milhões aplicados ali na fazenda, que reduziu para ele 4 funcionários, ou seja, já reduziu a despesa mensal, né, custo operacional.
Traz para ele, obviamente, uma higiene maior para a operação dele, traz para ele uma automação toda na operação dele, um controle muito melhor da qualidade do leite dele. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Consórcio. Via consórcio. Consórcio. Robô de automação. Mas aí entra câmera de fria. veículos? Não. Veículos. Para uma estrutura toda dessa, não é, na minha cabeça estava entrando como imobiliário. Não. Pensa comigo. Se você me dá um conjunto como garantia, vamos pegar um cavalo e uma carreta, certo? Vamos pegar preço médio ali, novo, 1,5 milhão. Eu tenho 1,5 milhão de garantia. Isso a gente faz com drones agrícolas também, tá? E o drone é muito legal. Consórcio para drone, para tudo, né? O drone ele é uma garantia muito frágil, porque se o operador errar, ele vai derrubar o drone e minha garantia se foi. Eu não posso esquecer nunca da lastreabilidade e da segurança que a administradora tem que levar pro grupo, né? Exato. Mas pensa num drone. Porque eu não devo pro grupo, aliás, eu não devo para administrar, não devo para a Demicon, eu devo pro grupo. Você deve pro grupo. A Demicon, no caso, ela só vai fazer a Só é administração. administração. Exatamente. Né? Isso é bom entender, né? As pessoas que estão querendo aderir a um consórcio, o seu débito não é com a Demicon, por exemplo. Ela é com o grupo que está formado para fazer a compra Lembra que em conjunto. que eu comentei lá no começo, né? Que é um grupo de pessoas com objetivo em comum. Exatamente. Né? Então, cada um vai pagar as parcelas mensais e a administradora que vai cuidar de todo esse dinheiro e trazer a segurança dentro da legislação do Banco Central. Voltando à história do drone. Eu estou fazendo uma operação de 5 drones agrícolas. R$250 mil de média. Cara, como é que eu vou utilizar para comprar um drone com consórcio? É simples. Depois das cartas estando contempladas, já o planejamento muito bem estruturado, muito bem feito, o cliente está me dando um conjunto como garantia, então está me dando um caminhão, um conjunto 2023, 2024 como garantia, e eu estou pagando diretamente as empresas do drone. E o detalhe, eu não preciso ficar criando artifício não, tá? A nossa política de crédito, ela permite que eu faça o pagamento direto. Tá? Sem restrição, sem ficar criando um artifício para utilização. Não, está previsto na minha política de crédito esse tipo de operação. Agora, um assunto que você colocou lá, e aí eu quero detalhar um pouquinho, se você me permite. Maquinário agrícola, implemento, que é extremamente necessário para toda operação rural. Cara, nós conseguimos colocar como garantia a própria máquina, o próprio trator, a própria colheitadeira, o próprio colhedeira de forma geral, tá? Então tudo isso a gente vai conseguir colocar como garantia direto, mesmo sem o Renavan, mesmo sem o chassi, a gente coloca justamente pelo entendimento que nós temos pelo segmento. Você entende o lado de dentro da porteira, isso que é importante. Exatamente. Inclusive esse é um dos jargões que a gente utiliza, que é da porteira para dentro. A realidade do pessoal do campo, a gente traz esse entendimento. E aí toda a parte de implementos, né? Então você vai precisar de uma grade, de uma sementeira, enfim. Pulverizador, o que você precisar, a gente está preparado para atender e com o consórcio você executa. E são todos os consórcios de veículos. Nessa linha desse produto que você está falando, entra tudo veículo. Consórcio veículo. Que bacana. E avião? Avião é veículo também? É veículo também. A gente tem algumas operações de aeronaves, a nossa política permite aeronaves também, e eu tive o prazer de fazer uma operação com avião agrícola. Ele entra na linha de crédito de veículos também. De veículos, e detalhe, alienando o próprio avião. Alienando. Exatamente. Putz, que bacana. Então, olha assim, um pouco que a gente tá conversando aqui, Rafa, o tanto de oportunidade que eu trago, e isso é o mundo do consórcio. O que eu falei de imóvel, de carro, né? A parte tradicional do consórcio, de taxa de administração. Agora, no caso, eu comprei colheitadeira. Vou colocar um valor redondo aqui só pra gente ter um número na cabeça. Se eu comprei uma colheitadeira, R$2 milhões. Certo. Tá? Eu vou pagar aí, sei lá, 80, 100 parcelas, né? Taxa de administração e tudo mais. Pago ela por 5 anos. Já tá na hora de eu trocar, quero pegar algo novo que saiu no mercado, eu tô com saldo devedor ainda. Você tem uma noção do que sobra de saldo devedor, depreciação do valor da colheitadeira? Vamos lá. Te interessa comprar uma colheitadeira nova por R$500 mil? R$500 mil? Peraí, nova, seminova, o que é isso? Nova, 0 quilômetro e te custar R$500 mil. Como assim? Me explica isso. Assim? Cara, é simples, vamos fazer um cálculo. Se eu pego uma colheitadeira que custe R$2 milhões, como você falou. Se eu jogo a taxa de administração em cima, eu tenho um saldo devedor inicial de 2.300.000, correto? Certo, 2.300 os 15% de administração. Vamos pegar 15% de média, né? Isso varia muito de produto para produto, mas vamos lá.
15% de média de taxa de administração, ok? Então vamos pensar o seguinte, se eu pago durante 5 anos essa máquina, esse parcelamento, eu tenho um saldo devedor após esses 5 anos, certo? De aproximadamente 1.700.000. Uhum. O que eu posso fazer? Essa máquina, obviamente, eu vou vender, correto? E se eu vendo ela, obviamente vou cobrar uma entrada ali e repasso o saldo devedor para o novo consumidor dela. Eu posso fazer isso? Pode. Isso se chama assunção de dívida, está previsto. Assunção de dívida? Assunção de dívida, está previsto no artigo 299 do Código Civil. E quanto você pagou nesse período? 550 mil. Esse foi o preço que a colhedeira te custou. Só que aí que vem a grande sacada e o planejamento que eu sempre falo, Rafa. Planejamento. Acho que essa é a palavra-chave desse bate-papo nosso aqui. Porque né? o que você faz? Você compra uma máquina hoje e já faz um consórcio. Pensando no quê? Na troca dela. Correto? Já vou pagando aqui a parcela. Vai se planejando. Quando tá na hora de trocar, você já tem cartas contempladas. Então você não sangra financeiramente. Você simplesmente vai entrando no fluxo. E isso serve principalmente para bens de depreciação. Tá? O consórcio de veículos ele é sensacional para isso e a gente consegue, sim, com uma política adequada, uma política de crédito adequada, levar isso para os nossos clientes, para os nossos produtores aí, independente da área. Essa assunção de dívida, ela tem uma demanda de gente que quer comprar. Por exemplo, eu sou um produtor pequeno e de repente estou precisando de uma coletadeira e você como a Demicon, você consegue ter lá, ó, eu tenho lá o cara que daqui 1 ano, por exemplo, ele vai trocar a frota dele e vai pegar, vai vender em troca da dívida, dali pra frente, é isso? Sim, eu trabalho muito com frotista. Quando eu comentei que eu atendo os principais players do agronegócio do Brasil e da América Latina, é exatamente isso. Então a ideia é o seguinte, já que eu tenho um bem de depreciação que ele vai desvalorizar e a gente sabe que são bens que trabalham no pesado, acaba sacrificando muito, né? A questão física dos bens, não vale a pena você colocar um capital próprio e deixar mobilizado ali sabendo que vai depreciar. Ainda mais com a Selic nessa altura hoje, né? Então o que o pessoal utiliza? Utiliza o consórcio, onde eu consigo diluir essas parcelas, isso vai me dar uma descapitalização muito menor do que o capital à vista, por exemplo, ou financiamento. Quando chega na hora de trocar, eu simplesmente repasso esse saldo devedor para o meu consumidor final, para o cliente. E aí, lógico, a gente faz uns ajustes de custo com a FIP da época, com a depreciação. Às vezes cobra uma entrada ou não, vai depender de cada negociação. Cada um. Mas o que eu quero te dizer é que além de eu não descapitalizar o meu cliente, eu ainda viabilizo a venda desse produto, uma vez que ele vai estar alienado ao consórcio, né? Eu consigo facilitar a venda dele, o repasse para o terceiro. E é legal que tem alguns transportadores que já criaram planos de repasse do caminhão para o próprio motorista. Verdade. Acredita nisso? Tem muita gente... trabalha X anos ali, dali para frente ele vai poder... Porque qual que é o sonho de todo caminhoneiro? Empreender, querer comprar o dele, ter o dele... E tocar um projeto. E aí é uma porta de entrada muitas vezes. Então, e essa demanda você tem hoje através da Demicon ou através da sua assessoria? Como é que funciona pro cara pro querer comprar algo assim? Eu quero comprar um produto usado, lógico, em bom estado, evidentemente. Sim. Mas para eu, de repente, dar uma entrada menor e sair pagando dali para frente. Isso é assunção de dívida que você está falando que isso é legal, tá na lei. É legal, tá na lei, artigo 299 do Código Civil. Você me perguntou se vem da Demicon, né, ou se é da minha assessoria. Cara, o que eu entendo? A Demicon, ou melhor, não só a Demicon, mas o cliente ele já paga uma taxa de administração, correto? Certo. Por que tu cobraria algo a mais? Então, assim, essa é a diferença de bons profissionais do mercado. Quando a gente tem um produto muito bom, uma entrega, uma política robusta de entrega para o nosso cliente, é natural que nós sejamos também consultores de negócio. E eu penso da seguinte forma, Rafa, não sei se você concorda comigo, acredito que sim, que você está envolvido em negócio todo dia. Um negócio para ser bom, ele tem que ser bom para todo mundo, correto? Como que eu vou fazer um negócio com alguém que não sabe o que está fazendo? Então, para que eu tenha uma qualidade de atendimento, eu preciso ser um excelente conhecedor do produto, eu tenho que ter a minha qualidade de atendimento de mercado para poder debater com você. Então, isso que eu estou fazendo, dando de exemplos aqui, eu não considero uma consultoria. É de fato o nosso conhecimento, toda a nossa equipe aí que está preparada para atender o agro, conhece a vivência, tem o dia a dia com os nossos produtores e com certeza é a qualidade do nosso trabalho. Bom, falamos já de imóvel, veículos. Qual é o terceiro? Eu vou deixar o de outros bens pro último, porque esse é sensacional e aí eu quero saber de você se vai ter espaço para isso ou não, viu? Vai ter. O terceiro módulo que a gente pode trabalhar, né? O terceiro
produto, linha de frente, que a gente pode trabalhar, é o consórcio de serviço. Cara, tudo que for um serviço eu posso atender. Puxando para a linha do agro, o produtor ou pecuarista precisa de, por exemplo, inseminação das vacas, da parte de cavalo. Eu preciso, talvez, de um serviço de manutenção. Eu preciso, talvez, um serviço na minha propriedade de atualização, de estudo. Tudo que seja um serviço, o consórcio de serviço vai atender. Cara, mas peraí, deixa eu entender aqui no exemplo que você usou da inseminação. Todo ano tem trabalho de inseminação para fazer. Sim. Como é que eu compro uma carta de crédito, uma linha de crédito, é isso, né? Eu pego uma cota de consórcio para trabalho de inseminação, por exemplo. Como é que funciona isso? Vamos lá. Quando você contrata um profissional, um veterinário para fazer uma inseminação, depende muito do caso. Alguns casos você vai comprar o sêmen à parte, alguns casos você vai contratar a empresa de inseminação com o veterinário que já vai te fornecer a genética que você precisa. E isso é gerado uma nota fiscal, correto? De prestação de serviço. Dependendo do saldo devedor que tiver nessas cartas de crédito após a contemplação, eu vou trabalhar com garantia real ou com uma garantia por avalista, certo? Então, tudo que envolver uma nota fiscal de serviço, eu consigo fazer o pagamento direto. Então, basicamente é assim, o cliente ele vai trazer a intenção de utilização dele, certo? Ele vai apresentar uma nota fiscal, Demicon, eu quero que você pague aqui tantos mil pro Rafa referente a essa nota fiscal que é sobre trabalho inseminação. Veterinário, seja o que for. Pronto. Transferência de embrião, qualquer coisa. Dependendo do saldo devedor, a gente vai ajustar ali qual que vai ser a garantia da operação, lembrando que o consórcio sempre tem que ter uma garantia por ser uma economia colaborativa, né? E o pagamento vai ser feito pro emissor da nota fiscal. Então, pensando num projeto de um produtor médio, pequeno talvez, ele vem fazendo e tem aqueles pagamentos para fazer até esperar a vaca parir ou a égua, seja o que for, ele pode fazer através de uma compra de uma carta de crédito, ele vai poder, naquela estação, ele vai ter a ajuda do... Ele vai poder diluir o consórcio no fluxo dele. Porque a gente sabe, por exemplo, inseminei essa vaca hoje, correto? 9 meses para nascer. Isso. Ela não vai me dar o retorno agora. Mais 6 para desmamar. Quando desmama, o meu retorno é menor do que se eu vender uma bezerra pronta, né? Então, assim, vai depender muito da operação e eu consigo utilizar o consórcio de serviço a meu favor para isso, sim. Se eu precisar fazer uma estrutura de terraplanagem, qualquer coisa disso, é serviço ou é imobiliário? Posso utilizar os dois, mas dependendo do valor, é que imobiliário a gente utiliza quando nós temos valores maiores agregados, né? Tá. Porque, querendo ou não, o imobiliário a gente tem que envolver uma alienação fiduciária, mexer com cartório, então existe essa preocupação. E aí, para valores maiores, a gente indica o imobiliário, né? Para facilitar. Porém, o consórcio de serviço, quando é coisas menores, vou fazer um serviço de terraplanagem, quanto vai custar? 20, 30, 40, 50 mil? Eu posso utilizar o de serviço, né? Eu quero fazer um pagamento de uma mão de obra, por exemplo, uma prestação de serviço de uma mão de obra de uma máquina qualquer, ou de alguns profissionais que vão prestar serviço na minha fazenda, até mesmo para agrônomo, para fazer estudo de solo e tudo mais, dependendo do tamanho da tua operação, você vai ter custos ali de 40, 50, 100 mil reais, até mais, onde o consórcio de serviço vai sim entrar de uma forma bem interessante. Agora, quando os valores ultrapassam a isso, para o serviço, aí a gente acaba utilizando o consórcio de imóvel, de veículos também. Porque o que eu tô imaginando aqui, que tem hora que se confunde, não se confunde na verdade, mas o de serviço com o de imóveis, ele pode ser... Eles trabalham juntos. Trabalham juntos, porque, por exemplo... Você tá com a cerca da fazenda lá, precisando dar uma reforma na cerca inteira. Ela tá aguentando ainda, porque a gente é assim, né? Dá uma remendada aqui, ajeita... Puxa daqui, estica dali, isso, encaixa. Mas, putz, eu queria trocar, fazer a cerca inteira da fazenda, a divisa da fazenda, seja o que for. Eu compro uma carta de crédito, saio pagando a parcela mais acessível ao meu bolso. Sim. E dali pra frente, na minha contemplação, ou com lance, talvez... né, por sorteio ou por lance, eu vou pegar o dinheiro e colocar. Aí pode ser o de serviço ou pode ser... Pode ser os dois. Pode ser os dois. Tudo vai depender do prazo que você quer para pagamento. O consórcio de serviços, ele tem, né, uma característica de um prazo menor, automaticamente a parcela fica um pouco maior. O ritmo que você quer e o valor que você precisa daquilo. Então, ambos os produtos, eles vão atender bem. A parte de infraestrutura, que daí são valores maiores, tudo, eu sempre gosto de trabalhar com consórcio imobiliário, porque eu pulverizo isso no prazo
Uhum. e fica bem mais confortável. E a parte do serviço eu gosto normalmente de utilizar para serviço de utilização rápida. Então a gente pode trabalhar com uma inseminação, eu posso trabalhar também com um estudo de solo, eu posso trabalhar muitas vezes com consórcio de serviço na parte genética, tá? Uhum. Então tudo isso a gente consegue fazer com toda certeza. Qual que é o prazo máximo para essa modalidade? Varia, posso trabalhar até 80 meses, 65 meses, vai depender os grupos meus, eles estão preparados para isso. Então ele vai trabalhar atendendo na maior tranquilidade. Então, só voltar na mesma pergunta, mas para as outras duas linhas, qual seria o prazo máximo para imobiliário e para... Se eu for falar de prazo, o consórcio imobiliário eu consigo trabalhar até 240 meses, né? 20 anos. 20 anos. Dependendo da linha que você for comparar, você vê que é extremamente interessante, né? Se você tem financiamentos que você pega até 35 anos, por exemplo. Uhum. Então, detalhe, tá? Eu falo 20 anos, até 20 anos. Até 20. Não necessariamente que você tem que ficar 20 anos. Você pode liquidar isso de uma forma antecipada. E aí, com as estratégias corretas, a gente também utiliza a assunção de dívida, o que pode amortizar bem o teu saldo devedor. No veículo, eu tenho prazo de até 110 meses também. Uhum. Tá? Então a gente tem, mas tem de tudo, tá, Rafa? Tem grupos com prazos aí de 20 meses, eu tenho grupos com prazos de 110, 240 meses, vai depender de cada modalidade. Agora, só voltando numa pergunta que eu acabei não fazendo na questão dos imóveis, eu posso comprar fazenda e temos linha de crédito aberta para comprar fazenda hoje. Pode sim. A gente utiliza muito essa estratégia também, não só fazenda, mas como chácaras, propriedades rurais como um todo. Isso pode fazer. É importante sempre dizer que, como é um bem que vai ficar em garantia, na maioria das vezes, o próprio bem que está sendo comprado, que a gente tem que prestar bem atenção na questão da documentação, né? Então, tem que analisar a questão do CCIE, tem que analisar a questão do CARD, deixar tudo certinho, já o referenciamento, né? Que essa é a garantia da operação, na grande maioria das vezes. Com documentação em dia dá para... Tudo certo. Dá para fazer tudo. Agora, volto naquela palavra-chave que é planejamento. Planejamento, né? Rafa. Não adianta você falar, vou comprar a fazenda do vizinho aqui e me dar o dinheiro aí. Não é assim, né? Tem que ter o planejamento, criar sua carta de crédito, fazer tudo. Quem que não quer se planejar com custos a partir de 1,2 fixo ao ano? 1,2 fixo ao ano. Esse é o custo que o consórcio vai trazer a partir de 1,2 fixo ao ano. São as oportunidades que o consórcio vai trazer para os nossos produtores começarem esse planejamento. Então, ele é um custo muito pequeno se comparado com o volume das operações que a gente consegue atender. Maravilha. Bom, falamos de serviço. Tá falado? Tem mais algum detalhe do serviço? Bom, chega a 80 meses até o prazo de pagamento, tem que só adequar no planejamento. Volta a gente falar de planejamento. Exatamente, é a palavra-chave hoje. A palavra-chave ficou essa. Agora eu tenho a última modalidade de consórcio que eu quero trazer, e essa é uma novidade, eu quero saber a tua opinião. Agora é eu que vou te entrevistar. Então vai, vamos embora. Vamos lá. Recentemente, nós lançamos um produto novo, viu? Nós lançamos um consórcio de outros bens. Outros bens? Outros bens. Esquece imóvel, esquece maquinário, esquece serviços. Agora, minha pergunta para você. Se eu tiver um consórcio, uma ferramenta para trazer para o produtor, principalmente pecuarista, vamos colocar nessa chamada, trazer para o pecuarista uma oportunidade de ele comprar um lote de bezerro num leilão, com consórcio, ajudaria ou não? Sensacional. E se eu tivesse... Mas eu saio pagando... O conceito de consórcio. Conceito de consórcio. Porém, eu não preciso... vou colocar sempre um bem como garantia, um imóvel, né? Mas o gado não fica como garantia? O gado não, porque o gado eu não tenho liquidez, eu não tenho segurança nele. Por exemplo, se o gado morrer, deu um raio na minha fazenda morrer, cadê minha garantia? Né? Então, não podemos esquecer essa parte, claro. Tá? Mas o legal... Sempre a segurança, a garantia tem que ser dada para o grupo. Sempre tem que ser dada. Mas o legal é que é o seguinte, eu tenho a operação... Correto? Eu já apontei meu imóvel como garantia. O cliente foi pro leilão, apresentou o ato de remate, é feito pagamento direto pro leiloeiro. Outra linha. Se eu tiver um produto, um consórcio que viabilize o custeio dessa operação, o custeio da produção agrícola, por exemplo, ajudaria? Sem dúvida. Então a gente desenhou esse consórcio de outros bens para tudo e qualquer operação que você queira, vamos trocar as palavras para ficar mais fácil para o nosso cliente entender? Tudo que você precisar para estruturação da tua propriedade, a gente vai conseguir atender com consórcio de outros bens. Então, seja
Animais, não precisa ser somente gado, tá? A gente pode trabalhar na pecuária, a gente pode trabalhar na postura, a gente pode trabalhar com... Suínos. Tudo que você imaginar, né? Porco, frango, gado, o que você imaginar. Cavalo entra também? Cavalo, cria, recria. Inclusive, eu posso comprar cavalo com consórcio de outros bens. Eu sei que é do povo do cavalo aí também. Isso é bem interessante. Tá? A gente vai conseguir atender. Só que eu também posso comprar infraestrutura, Rafa. A gente começa a desenhar produtos que não é um produto, assim, o mundo do consórcio, ele vem se desenhando de tal forma que não é algo assim, lancei um produto, agora vão lá meus consultores e vendam. Não, é o contrário. Eu chego pro meu produtor e falo, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Então foram, assim, alguns anos trabalhando, vivenciando o dia a dia da produção rural, da pecuária, da parte genética, da parte de tecnologia, que hoje não existe campo sem tecnologia. Não. Né? Então foi muitos anos aprendendo para que a gente possa desenvolver tudo isso, pudesse desenvolver tudo isso. E assim, a gente foi muito feliz, cara. Quero deixar claro que eu não fiz tudo isso sozinho, né? Eu tive uma equipe sensacional junto, mas nós fomos muito felizes para desenvolver tudo isso. Justamente para levar para o consultor alternativas de liberdade financeira, que é o slogan da Demicon quando se trata em dinheiro, né, do mundo do consórcio. É isso que a gente quer levar para os nossos clientes, que é a liberdade financeira. Alguns dias atrás a gente teve aqui um pessoal da Integral Mix, que são nossos parceiros aqui, falou sobre piscicultura, né? Sim. Um projeto muito interessante. Então, se eu quero criar peixe, preciso comprar tanque e rede, preciso comprar levinas, preciso comprar, estruturar meu tanque e tudo mais... Eu posso fazer um projeto desse e ele vai entrar nessa linha. Posso utilizar o consórcio de outros bens para isso. Outros bens. Não deixa de ser infraestrutura e não é imóvel, não é veículo. Eu posso utilizar sim o consórcio de outros bens para montar toda essa estrutura, com toda certeza. E a cada semana a gente vem trazendo várias... Agora, toda semana a gente vem trazendo aqui convidados que trazem, por vezes, muitas oportunidades. Eu tenho visto, não sei se você viu algumas semanas atrás aí, a Tati Caruso falando sobre o aguil, né? Essa pujança toda que tá na... E ela me mostrou uma carência aí de novos criadores. De repente o cara pode desenhar... Você assistiu ou não? Eu assisti e achei muito interessante, porque é uma carne que todo mundo quer experimentar. Todo mundo quer experimentar, né? É o gado cobiçado, né? Mas assim, você acha que eu fiquei com vontade, quero criar uns bezerros, comprar um gado, desenha um projeto de consórcio, vai pagando, daqui a pouco tá com a carta contemplada e faz um investimento. Exatamente. Inclusive foi um dos comentários dela, né? Que o pessoal às vezes quer entrar na criação do Wagyu e é caro, é difícil você comprar uma matriz e ir se inserindo nesse segmento. E o consórcio de outros bens, com toda certeza, ele vai te ajudar. Vamos lá. Então, explicamos aqui as 4 modalidades de consórcio que a Demicon pode atender. E o que eu tô achando mais interessante é o seguinte, qualquer produto, e se alguém aí tá do outro lado tem alguma dúvida de algum caso diferente, pelo que eu tô entendendo, vai atender a tudo, né? Atende. Nós nos preparamos de tal forma para trazer realmente um portfólio muito robusto para todos os nossos clientes. E eu acho assim, né, Rafa? Tudo parte de uma boa conversa, de uma boa consultoria, de um bom entendimento, né? Então, assim, eu sempre quero me colocar à disposição de você, do teu time, de todos os nossos clientes, dos nossos ouvintes. Eu acho que nós temos solução para tudo, com toda certeza, desde que haja um planejamento financeiro. Então, o produto consórcio, ele vem de uma maneira muito forte no Brasil, né? Justamente para trazer mais uma alternativa financeira para os nossos clientes. Se eu quiser pegar um dinheiro para uma safra, eu posso pegar? Ele entra em qual? Ele pode trabalhar com o consórcio de outros bens, que é o custeio. Ele vai substituir aquele financiamento de custeio. Exatamente. Então, de repente, para semente, para químico, para orgânico, o que você precisar, eu tenho. Tá, vamos dizer que eu tenho lá meu custo médio anual de safra. Eu posso comprar uma carta de crédito baseada num valor desse. Eu só tenho que adequar a parcela no meu dia a dia. Exato. E depois, no ano da contemplação, na contemplação eu vou pensando só no sorteio, sem um lance. Naquele ano eu não vou precisar tirar um custeio do banco, alguma coisa assim. Exato. O que eu gosto de dizer sempre para os nossos clientes é o seguinte: dificilmente, dependendo do volume, eu vá conseguir atender de imediato para aquele próximo ciclo. Então agora a gente está no ciclo 24, 25, correto? Uhum. Vai entrar no ciclo 24. Então agora, por exemplo, nós vamos entrar no ciclo 24, 25. Dificilmente para esse ciclo eu terei tempo hábil para trabalhar, uma vez que um volume desse de custeio exige uma estruturação bem complexa. Uhum. Porém,
Pensando no ciclo 25, 26, 26, 27, com toda certeza a gente já consegue atender e tirando aos poucos o produtor dessa situação de refém sempre do funding dele, às vezes, né, o lastro dólar, enfim, a gente vai conseguindo trazer essa liberdade financeira para ele. Por isso eu coloquei isso. Acho que se ele conseguir adequar a parcela Exatamente. dentro da programação mensal dele, daqui a um tempo ele vai ter certeza, ó, naquela contemplação. Mas dá para fazer uma base também em cima de lance, Sim. né? Sim. Cara, a matemática ela vai fechar. Vai, né? Ela né? vai fechar. Existe sim possibilidades da gente acelerar essas contemplações, né? Trazer um volume de contemplação e existe algo que a gente vai planejar mais a médio prazo. Então vai depender de cada cliente e aí, já puxando sardinha, eu acho que vale a pena a gente sempre ter um bate-papo com os nossos clientes, com os nossos ouvintes, para terem um entendimento melhor. Até porque aqui a gente passou uma hora e pouco juntos aqui, mas tem muita coisa para explorar, né? Outra pergunta, a parcela, ela é só parcela mensal ou dá para fazer a parcela em safra e tudo mais? Não, a gente está programado também para trabalhar safra e safrinha, Safra tá? e safrinha. Ou anual, vai depender de cada produtor, mas nós temos toda essa estruturação para pagamentos semestrais ou anuais, se eles quiserem. Então, claro, sabendo que vai juntar, vai ficar uma parcela mais robusta, mas você pode atender pagando semestral ou anual. Sempre de forma antecipada, né? Porque o consórcio você precisa pagar ele de uma maneira antecipada para poder participar das assembleias, que são as contemplações. Certo. Então, por exemplo, nós estamos agora entrando na metade do segundo semestre, praticamente, né? Eu posso antecipar as parcelas ainda que vão vencer em 2024. Comprei uma cota hoje, eu tenho que pagar já, então, os 6, vamos supor que seja semestral, eu vou pagar os 6 meses agora de cara, à vista, para estar... Sempre antecipado, né? Nunca retroativo. Tá, e se eu tenho a parcela semestral, eu tô no mesmo grupo onde pessoas estão pagando mensal. Sim, isso não interfere, porque o meu sistema ele é programado assim, eu entro no meu sistema e emito 6 boletos antecipados para você. É óbvio, né, que para operações do agronegócio, operações de volumes maiores, a gente tem grupos específicos para isso, mas ao mesmo tempo que eu tenho muitas vezes um produtor rural num grupo, eu também posso ter um empresário que vai fazer uma operação estruturada. Né? Tá. A questão dos valores não muda. O que muda é a estratégia que cada cliente vai utilizar, porque a cereja do bolo do consórcio ela é após a contemplação. Então, até contemplar é tranquilo. Tá todo mundo mesmo. O formato é o mesmo, a estrutura é a mesma. A mágica acontece após a contemplação. Do que eu posso fazer com o consórcio. E aí, já tem a tua carta contemplada. Se você vai aplicar isso no mercado imobiliário, no mercado financeiro, no mercado de capital, ou você vai aplicar no agronegócio, isso é indiferente para nós. O que importa é que a gente tenha essa robustez e, óbvio, como eu comentei lá no começo e puxo esse assunto de novo, que a empresa que você vai trabalhar tenha uma política de crédito muito bem estruturada para isso. Agora, no caso da quitação, que a gente estava falando sobre isso, você falou da... Como é que chama? Assunção de dívida. Assunção de dívida. Se eu tirar um crédito rural para plantio, comprar semente, adubo, enfim, defensivos, eu tirei um valor lá, R$1 milhão, colocar como exemplo esse valor de 1 milhão. Aí, tô lá devendo ainda 700 mil, né? Mas eu quero quitar essa dívida. Existe um desconto em cima disso? Em cima da assunção de dívida, que, como eu comentei, vou repetir o artigo 299 do Código Civil, ele permite que eu negocie a sua dívida, né? Que eu possa repassar essa dívida para um terceiro. E nessa negociação, eu posso gerar uma descapitalização do teu saldo devedor, trazendo isso a valor presente, né? E quando eu faço esse repasse de dívida, eu vou passar, entre aspas, utilizando a palavra, desconto para você, que era o meu cliente original. Que não é desconto, é uma... É a assunção de dívida, é a descapitalização do saldo devedor. Valor. Eu coloco o desconto que às vezes só não tem o fácil entendimento da linguagem, né? Que essa aí já é uma operação mais jurídica, correto? Mas é possível sim eu fazer essa transferência de dívida com descapitalização do saldo devedor, certo? Gerando para você esse desconto, entre aspas, né? E obviamente aonde muitas vezes a tua operação se torna muito próxima a zero. E, cara, em alguns casos eu já vi operarem até com taxa negativa. Já pensou, Rafa, você pegar um capital, usar esse capital 1, 2, 3 anos e pagar zero por isso? Como custo pagar zero? zero? Não tô conseguindo entender a matemática. Uai, se eu te empresto 1 milhão, por exemplo, Tá. O teu saldo devedor é 1 milhão e 200, certo? Você usou esse capital, só que o teu saldo devedor é 240 meses, o teu prazo de saldo devedor é 240 meses. Quando eu faço a conta, esses
esses 2, 3 anos que você pagou, já amortizou ali. Quando eu trago esse saldo devedor futuro a valor presente, gerando essa descapitalização, muitas vezes vai chegar próximo a zero o teu custo de dinheiro. E a gente tem taxa de administração, mas a taxa de administração, ela é o custo do consórcio. Só que quando a gente fala de dinheiro, eu tenho um negócio chamado custo operacional, que é o nosso custo efetivo total. Quando eu trago isso para a calculadora, para o mercado financeiro, para a matemática financeira, eu tento sempre reduzir o máximo o custo do meu cliente. Dependendo do período que esse cara for fazer a assunção de dívida dele, ele vai ter um custo bem reduzido aí, podendo chegar a zero. Então, se eu fiz uma programação, vamos usar esse mesmo exemplo, tirei R$1 milhão ali numa carta de crédito, saiu o dinheiro, utilizo esse dinheiro, paguei um tanto de parcelas, aquele meu saldo devedor, vamos colocar um exemplo figurativo aqui que eu coloquei agora, falta 700 para pagar. 700 mil. 700 mil. Ele vai ter Um deságio desse valor. Eu vou pagar esse dinheiro para você vai colocar numa outra mão e o cara vai assumir meu carnê, vamos chamar assim. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Tiro o imóvel que tá como garantia, coloca o imóvel do seu João como garantia, tira a dívida que está no seu nome e passa pro seu João. O seu João vai receber esses, que seja 400, 450 mil, que seria, né, o valor que você quitou, vai receber esse dinheiro e ele vai assumir todo o teu saldo devedor. Então, você comentou, tá devendo 700 mil, né, e vou quitar por 450, por exemplo. Você tem um valor aproximado de que rola esse desconto? Depende muito do prazo, Não, né? então, depende muito do prazo e do mercado, né? Como o consórcio ele é um produto financeiro que está no mercado, muita coisa que acontece na economia interfere em percentual de lance, né? Juros, a taxa Selic, ágio, deságio, tudo isso interfere. Mas hoje, vou trazer um caso real para você aqui, que é bem parecido com o que você está falando. Cliente meu que tinha um saldo devedor de R$760 mil, ele quitou por 435. No caso dele, ele não pagou nem o custo da taxa de administração. Né? Mas não significa que a administradora não vai receber isso. Isso é uma oportunidade que a gente tem de transferência de responsabilidade e saldo devedor. Só que, se você for trabalhar com administradoras dependentes, por exemplo, que é bancos de forma geral, essas operações elas não são trabalhadas. Porque é um entendimento jurídico, é um entendimento consultivo. E são nesses pequenos detalhes, Rafa, que a gente consegue levar, assim, para os nossos clientes todas as oportunidades de negócio que vão fazer a diferença na prática. Deve ser uma operação um pouco trabalhosa, juridicamente falando, né? Na parte de documentos. Eu não diria trabalhosa. Eu diria uma operação com muitos detalhes. Certo? Ela não é difícil de se fazer, mas precisa ter um entendimento. Então, hoje eu digo, pela minha operação, eu tenho um corpo muito robusto na retaguarda que faz isso todos os dias, né? Então, para nós Cara, interessantíssimo essa modalidade. Você falou que você era consumidor de consórcio, já tinha visto isso ou não? Não, esse eu não sabia. Eu sei que no financiamento normal, quando você financia um carro, por exemplo, né, eu posso transferir a dívida, né, o valor de quitação vai ter o desconto, mas financiamento normal. Mas do consórcio eu não sabia que eu podia. Sabia que eu podia transferir, mas não dessa maneira. Como o consórcio ele não tem juros, ele é taxa de administração pré-fixada no momento da adesão, teoricamente eu não teria desconto. Só que eu tenho o artigo 299 que permite eu gerar uma descapitalização, né? E obviamente que trata sobre essa transferência de titularidade. Estamos chamando entre aspas de desconto, porque na verdade não é desconto, é uma assunção de dívida. Isso aí só se dá no caso de um crédito para plantio ou não? Um veículo também vai ter? Não vai ter, né? Não, a gente consegue trabalhar com todas as modalidades. Com todas as modalidades? A assunção de dívida, ela não se prende única e exclusivamente a uma modalidade. Ela é um artigo de transferência de responsabilidade e de titularidade. Então, assim, eu posso fazer isso com qualquer modalidade. Só que algumas vão valer mais a pena, alguns nem tanto. Principalmente quando eu entro em operações, na sua grande maioria, com volume maior, eu gosto de trabalhar muito a assunção de dívida para conclusão da operação. E por isso que, às vezes, os produtores estão muito acostumados a tomar um crédito num prazo menor, correto? Então, vamos pagar aquele crédito lá 48 meses, 60 meses, pega lá 1, 2 anos de carência e um prazo muito curto. Não importa se você está contratando um consórcio de 5, 10, 20 anos, ou melhor, se você quer quitar em 5, 10 ou em 20 anos. O que importa é quanto maior o prazo, se você tem a intenção de quitar, é melhor para você. Por quê? Porque quanto maior o prazo, maior é a descapitalização quando eu trago a valor presente. Você viu que é um misto, né, Rafa? A gente tem que trazer o entendimento do cenário do agro, a gente tem que trazer o entendimento
do produto, a gente tem que trazer um entendimento da matemática financeira, e é por isso que a presença de um profissional, um especialista no segmento faz a diferença, tá? Uma estruturação financeira. Levantar um dinheiro para investir na minha propriedade. Eu posso fazer. Pode fazer e... Só o dinheiro, não tem que falar para você o que eu tô fazendo um projeto ou não. Sim, eu sempre tenho que justificar para o Banco Central aonde eu estou liberando recurso para o meu cliente, né? Tá. Então, mas isso a gente tem várias vertentes. Então, assim, Rafa, você vai utilizar o recurso para quê? Cara, eu vou utilizar o recurso para uma reforma, vou utilizar o recurso para uma construção, vou utilizar o recurso para uma cerca, enfim. Não Aí importa. vai encaixar na modalidade que é. Exatamente. Agora, só mais uma coisa para entender bem. Eu tenho usou o termo quatro modalidades de consórcio. Eu posso estar em uma e migrar para outra? Elas se conversam? Ou são modalidades diferentes? Eu entrei em uma, não posso migrar para outra? Não pode, justamente porque cada grupo ele trabalha com a sua regulamentação. Então, por exemplo, se você contratou um consórcio imobiliário, a gente vai ter que seguir a política de crédito imobiliário. Você contratou veículos, Mas antes da contemplação, eu não posso migrar para de um para o outro? São economias separadas. Separadas. São separadas. Entenda que o grupo de consórcio ele é uma empresa. Administrado pela administradora, correto? Então, ele é uma empresa. Os participantes desse grupo são sócios dessa empresa, por isso que se chamam cotistas. Né? Então, você tem um pedacinho daquele grupo. Então, assim, uma vez que você é dono dessa empresa, você não pode tirar dinheiro dessa empresa para colocar em outra, correto? Então, todo o dinheiro que entra naquela empresa e que sai daquela empresa é daquela empresa. Então, se você entrou no grupo A, você pode contratar outras cotas no grupo B, C e D, claro. Mas não podemos esquecer que são recursos independentes. Tá, e se eu quiser aumentar a linha de crédito dentro do próprio grupo, isso eu posso? Aí você pode. A oscilação de crédito, tanto para mais quanto para menos, você pode sem problema nenhum. Inclusive, você pode ter um limite máximo de 10% do grupo. Então, se eu tenho um grupo de 2.000 cotas, você pode ter até 200 cotas dentro do mesmo grupo. Tá. Mas eu posso aumentar o valor do meu crédito ali normalmente? Pode. Às vezes eu posso me programar para começar com crédito menor e depois falar, daqui uns 6 meses eu tô mais aliviado aqui, eu consigo Você pode aumentar. Exato. Todo grupo você vai perceber que ele tem um valor máximo e um valor mínimo. Normalmente o valor mínimo ele é metade do máximo. Então, dá um exemplo prático aqui. O grupo ele vai de 150 a 300 mil. Aí tem os intervalos, né? 150, 175, 200, 125 até 300. Então, você pode trabalhar esse aumento ou diminuir o valor do crédito dentro do grupo. O que você pagou continua pago, você não perde nada em cima disso, tá? Então, dentro do grupo você pode. Se quiser colocar mais cotas dentro do grupo, você pode. Uma coisa que é importante falar aqui, Rafa, que assim, muita gente não sabe, mas você pode utilizar nos consórcios, não precisa ser só no de veículo ou só no de imóvel, você pode utilizar várias cartas para compor um crédito. Então, por exemplo, para mim não importa se você está utilizando uma carta de 1 milhão ou 10 cartas de 100 mil. É 1 milhão, tá? Desde que todas elas sejam da mesma administradora, né? Claro. Então, você pode sem problema nenhum. E o que também não é impeditivo, e que a gente faz isso com bastante segurança, é você colocar imóveis de terceiro como garantia. Tá? Então, por exemplo... Trabalhando como um avalista, vamos dizer assim. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade onde ela não está documentada, mas eu quero comprar essa propriedade, certo? Como que eu compro um imóvel que não está com documento em dia, por exemplo? Eu posso? Eu posso, desde que eu coloque um outro imóvel como garantia. O valor equivalente, evidentemente. Exatamente, que cubra saldo devedor, que fique dentro da política de crédito, tá? Mas é possível, tá? Então, é bem interessante... Porque são poucas as coisas que a gente não vai fazer. Tem um jargão nosso que a gente utiliza, né? A cada 10 coisas que você pretende fazer, 9 a gente consegue executar. Tá? Então é bem legal, bem versátil esse mundo do consórcio. Eu acho que deve estar lotado de gente querendo saber agora como que eu tenho acesso à Demicon, como é que faz, onde que eu acho para saber mais sobre isso aí, para encontrar você ou seus assessores aí? Não, vamos lá. A Demicon está espalhada em todo o território nacional. Nós temos mais de 200 unidades. Devemos fechar o ano com 210 unidades no Brasil inteiro. Nós temos o nosso site, que é www.ademicon.com.br. Lá vai ter todas as informações e lá você pode, inclusive, simular. A hora que você simula lá a tua ideia de valores e de segmento de consórcio, automaticamente você é destinado para o consultor mais próximo de você. É fácil fazer essa simulação? É super tranquilo, você vai escolher o segmento que você quer, vai escolher a média de valor, né, e a parcela que você consegue, que fica justa para você, automaticamente ele já vai pedir o seu contato e é direcionado para um
para que um consultor entre em contato contigo. É muito importante, tá, Rafa, que os clientes conversem com o consultor, porque número por número, às vezes é muito frio, e às vezes a gente tendo esse entendimento, essa vivência do dia a dia já com... Vai alguns anos já, né, trabalhando com o cliente, a gente vai saber orientar a melhor maneira possível, tá? Então, essa consultoria, ela faz parte, não tem custo adicional por isso, todos os nossos profissionais são extremamente capacitados e podem também, se alguém quiser falar diretamente comigo, pode me chamar no Instagram, Rodrigo Trevisan, tá? Tô à disposição de vocês. E vou colocar do aqui canal. embaixo o Instagram aqui, o diretor vai colocar pra gente o Pode- seu, pode da colocar. Demicon e tudo mais. Já aconteceu de você visitar algum cliente e ele tá com uma ideia X e no seu entendimento do negócio dele, você teve que mudar totalmente o projeto? Cara, acontece direto isso daí. É mesmo? Só que não que o cara tá pensando errado. Muitas vezes a ideia dele é uma ideia que ela foi desenhada sem algumas informações. Então, quando eu trago no bate-papo as possibilidades, o cara fala, não, peraí. Em vez de eu fazer só 10, dessa forma eu consigo fazer 15, eu consigo fazer 20. Então, é por isso que é legal. A Por gente isso que essa importância desse contato direto. Né? Exatamente, com toda certeza. Fora que é amizade, né? Porque é um relacionamento longo que a gente É o que eu ia cria, falar então, agora, porque aí rola um cafezinho, rola um tererê, almoço, né? Um tereré, um e churrasquinho, vai isso aí faz embora. parte do mundo agro. Cara, que maravilha, que fantástico. Então, parabéns à Demicon, parabéns a essa empresa Obrigado. que trabalha com seriedade, com comprometimento com o agronegócio. E a gente tem que agradecer, porque são as ferramentas que vêm chegando para o agronegócio que precisa de cada uma dessas novas oportunidades que traz para o agronegócio. Obrigado, Rafa. Obrigado ao Pod 360. Estou muito feliz de estar aqui. Sabe que é uma ferramenta muito nova para o segmento de mercado. Do consórcio, eu não estou falando aqui só da Demicon. Hoje a Demicon ela foi a pioneira no segmento também, porém é tudo muito novo. Então, assim, te agradeço demais o convite, a participação e vamos juntos somar forças aí e levar para os nossos clientes, para os nossos ouvintes aí oportunidades de negócio, que eu acho que esse é o objetivo do canal, né? Na sua bolsa ali tem uma... Posso comprar uma carta agora? Pode. Hoje a gente não precisa nem de bolsa, mas hoje tá tudo digitalizado. É só no celular. Aqui. Vamos fechar uma cota agora, então? Bora, tô pronto. Então tá bom, daqui a pouco vamos ali fora e vamos fazer isso aí. Quero agradecer mais uma vez, Rodrigo Trevisan, da Demicon, essa empresa que tá trazendo, já é especialista no consórcio e agora trazendo muita oportunidade pro agronegócio também. Quero lembrar você que tá acompanhando a gente aqui pelo canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, mandar seu comentário, compartilhar as entrevistas e lembrando que tem corte diário todos os dias para você. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360. Até lá!